questão é a seguinte, eu vou trazer a história toda, porque o Mendes, quando chegou com pompa de jogador de Copa do Mundo, jogador da seleção equatoriana, disputou a Copa do Catar, foi contratado pelo São Paulo, no começo foi muito bem, estreou fazendo gol contra a Ferroviária no Campeonato Paulista, teve uma ascensão dentro do time que à época era dirigido pelo Rogério, depois ele teve uma queda, muito em função de uma questão física mesmo. Perdeu espaço, e aí ele viu o Luan crescer, o Luan vindo do banco de reservas, pedindo espaço, a torcida querendo que ele virasse titular, renovação de contrato. O Mendes chegou num determinado momento dentro do São Paulo nessa temporada que ele foi a terceira opção. Era Pablo Maia, Luan e depois o Jackson Mendes. Muitas vezes ele ia para os jogos e não entrava. Então, o Mendes começou a criar uma dúvida interna no São Paulo. E o São Paulo chegou a cogitar de emprestá-lo, né? Mas isso aí foi rapidamente mudou essa história. Com a abertura da janela e um jogador de Copa do Mundo, um jogador que tem um mercado internacional, os interessados começam a perguntar, a sondar, né? Já que é um jogador que não está atuando. Então, houve uma consulta do Nottingham Forest em relação ao Mendes e também de clubes da Rússia. Clubes do Brasil também sondaram. Eu não cheguei aos clubes, não consegui confirmar os clubes, então eu não vou falar aqui para não criar especulação. Mas Nottingham Forest e clubes da Rússia, sim, estão interessados. Pode virar uma proposta? Pode virar, principalmente do lado russo. Do Nottingham, pelo menos as pessoas com quem eu conversei ontem, duvidam muito de vir uma proposta. Fica mais na base da sondagem. No caso dos clubes russos, pode vir proposta de empréstimo com uma garantia financeira, com uma compensação financeira para o São Paulo, ou de compra definitiva. Mas a compra definitiva, pelo que já me cantaram aqui, deve ser num valor baixo, que o São Paulo não deve aceitar. Só que, paralelamente a isso, o Jackson Mendes tem voltado a figurar no time do São Paulo, tem ganhado novas oportunidades. E o Mendes fez um recondicionamento físico e ele está melhor fisicamente hoje. Então, o próprio Mendes está mais focado hoje no São Paulo do que aberto para uma negociação. É claro que se vier uma negociação, o São Paulo vai ouvir, o jogador vai ouvir também. Mas hoje o foco do Mendes é tentar uma vaga e cada vez mais figurar na vaga do Dorival Júnior. E hoje é como o carrinho de Fórmula 1. O Pablo Maia é o titular, o Mendes passa a ser o segundo jogador ali na fila. Mas André, poxa, o Alisson jogou de titular nesse jogo contra o Palmeiras e contra o Santos. Pela ausência do Pablo Maia, mas você tira o Pablo Maia, você tem outras possibilidades para o Alisson. E saindo o Pablo Maia, o Mendes é o cara que vem logo atrás, para brigar diretamente por posição. Então, o Mendes hoje está mais focado no São Paulo. Em cima disso, Hernan, se chega essa proposta, o São Paulo está disposto a vender o Mendes? Tá, o São Paulo quer segurar os titulares. O São Paulo quer segurar Beraldo, o São Paulo quer segurar Pablo Maia, quer segurar o Rodrigo Nestor, que aliás está com uma nova função jogando aberto pelo lado esquerdo. O São Paulo não vende Caleri, né? Então, assim, são alguns jogadores do time titular inegociáveis. Outros jogadores dependem muito da oferta que vem. É aquilo que o Dorival tem batido nessa tecla, né? O maior reforço vai ser a manutenção dos titulares. Perdão. É nessa tecla que o Dorival tem batido, né? Não quero tantas contratações de fora, quero mais a manutenção dos que já estão aqui. É por aí, né, Hernan? E o presidente Casares, junto com o Belmonte e o Rui Costa, numa conversa com a comissão técnica, eles garantiram que iriam fazer o máximo esforço para segurar esses jogadores, deixar o Dorival tranquilo. A meta estipulada para o Pablo Maia, se vier uma proposta de fora, para começar a conversar é 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, que seria algo muito fora da curva, que faz o cara pensar, né? Então, assim, seria mais de 100 milhões de reais, né? Pela cotação. Então, assim, é claro que valores absurdos, astronômicos, você muda obrigatoriamente o seu planejamento pela oportunidade. Mas caso venha proposta de 8, de 7, ou proposta de empréstimo, como veio do Fulham para o Pablo Maia, São Paulo nem vai abrir conversa. 20 milhões de euros para começar pelo Pablo Maia, o São Paulo? Para começar a conversar, 20 de euros.
porque essa temporada o São Paulo entende que é importante e o Dorival conseguiu entrar na mente dos caras e falar, pô, dá para conquistar coisas importantes. Então, é um time que está muito fechado e que compraram a ideia do Dorival e que estão fechados nesse pensamento de título. E isso internamente no São Paulo é muito forte. Está muito forte isso, porque o ambiente do São Paulo mudou. Antes era um ambiente de dúvida, era um ambiente de falta de confiança, e hoje os caras estão jogando para cima. Basta ver os 2 jogos contra o Palmeiras e o jogo contra o Santos, né? Era um ambiente de quem dizia que não tinha condição de brigar com os times mais fortes do país. E agora é um ambiente em que diz, cara, vocês são bons jogadores, a gente tem um bom elenco, a gente tem um elenco capaz, a gente tem um time que pode ser campeão. E o Botafogo mostra isso. A verdade é que o futebol brasileiro não é campeonato inglês, que você tem o Manchester City que destoa de todo mundo. Então não existe. É por isso que o Botafogo tem um elenco que ninguém acreditava no elenco do Botafogo, tem 14 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo. Ou seja, dá para cravar que no bastidor do São Paulo, PVC e Hernan, se acredita que com esse elenco, com essa comissão técnica, pode brigar por títulos. E Copa do Brasil. Assim, a reação do Campeonato Brasileiro. A gente estava falando ontem sobre o caso do Palmeiras de 2017, que virou o primeiro turno 14 pontos atrás e na 30ª rodada estava a 6 pontos do Corinthians com confronto direto. E aí não conseguiu chegar, nunca houve uma virada desse tamanho, mas esteve perto de acontecer. Agora, o São Paulo tem uma coisa com a Copa do Brasil. Eu sempre acho muito curioso. O São Paulo tem uma coisa com a Copa do Brasil desde que o Tele Santana disse que não queria jogar, em 92. Em 92, o São Paulo ganhou a Copa Libertadores em junho e a Copa do Brasil começou em julho. E o Tele falou, não, a Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores, mas nós já estamos na Libertadores, então não vamos jogar isso aqui. E desde então, a Copa do Brasil faz questão de lembrar ao São Paulo que o São Paulo a desprezou. E nesses últimos 2 anos, o Palmeiras ganhou 4 vezes. O São Paulo abriu mão da vaga em 92 para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou 4 vezes a Copa do Brasil, o São Paulo não ganhou nenhuma. Agora, o São Paulo eliminou o Palmeiras das últimas 2 Copas do Brasil e está na semifinal pelo 2º ano seguido. E tem chance de ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo tem um elenco mais forte? Tem. Quem está jogando mais neste momento? O São Paulo ou o Flamengo? Quem é mais regular neste momento? O São Paulo. Então, embora o São Paulo tenha 6 jogos de invencibilidade, o Flamengo tenha 7. Mas o São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil. Acho que é o caminho mais natural e mais importante para o clube em comparação até com a Copa Sul-Americana. Vamos ficar de olho no que vai acontecer em São Paulo. O PVC deu uma declaração importante aqui, uma opinião para ele. São Paulo jogando mais do que o Flamengo, então, nesse momento, PVC. O São Paulo tá melhor que o Flamengo nesse momento. O Flamengo tem mais invencibilidade, mas o São Paulo chegou num nível de... Isso muda de semana após semana, né? Mas, assim, o São Paulo está jogando um futebol mais... Você sabe que o São Paulo vai jogar no domingo contra o Cuiabá. Você não sabe em que nível o Flamengo vai jogar no sábado contra o América. Lógico, o Flamengo complete 8 jogos de invencibilidade vencendo o América no sábado. O São Paulo vai ter um jogo difícil contra o Cuiabá. Mas o São Paulo está jogando um nível... Você